Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Meu nome é Maurício Carvalho. Nesse vídeo a gente vai falar de uma coisa muito interessante, que é a derivação, a composição e a criação de palavras nas línguas europeias. Assim como a gente forma vocabulário novo em línguas como, por exemplo, o alemão e o russo, ou até mesmo o grego, que são métodos extremamente eficazes para a gente adquirir mais vocabulário nessas línguas. O vocabulário das línguas não se dá apenas na base de palavras isoladas. Você tem, como já disse em vários vídeos, a maioria das línguas tem um vocabulário geral na casa de algumas dezenas de milhares de palavras, mas mesmo entre as palavras mais básicas, entre as 5.000, 8.000 palavras mais básicas, a gente tem palavras que são derivadas umas das outras. As palavras, em grande maioria, essas palavras não são realmente palavras novas, raízes novas, são palavras derivadas a partir, ou seja, juntando palavras existentes, seja através da adição, do acréscimo, do acúmulo de prefixos e sufixos de outros mecanismos de mutação e derivação que existem em várias línguas. Então vamos, por exemplo, dar uma olhada nas palavras chamadas de-adjetivais. Muitos linguistas usam esse termo de-adjetivais, ou seja, são palavras derivadas de adjetivos, a derivação a partir de raízes adjetivais, palavras que em sua base, quando não tem nenhum sufixo, nenhum prefixo, quando elas vêm pura, são adjetivos, como por exemplo a palavra fácil, ou a palavra leve, que muitas línguas fácil e leve são a mesma palavra, não tem distinção. No português a gente tem, por exemplo, fácil e facilidade. E também tem facilitar, o verbo facilitar. Muitos adjetivos têm essas derivações, por exemplo, o adjetivo escuro, tem o adjetivo, o verbo escurecer e tem o substantivo escuridão. Um verbo é um chamado verbo ingressivo, escurecer é um verbo ingressivo. Ingressivo significa que você está ingressando naquele estado. O verbo indica o ingresso, a entrada naquele estado. Escurecer é entrar no estado de estar escuro. Embora muitas línguas também usem um verbo auxiliar, mas o adjetivo como ficar escuro, tornar-se escuro, deixar escuro. Para fazer isso aí, mas também tem derivações a partir de afixos. Por exemplo, vamos pegar a palavra facilitar, o adjetivo fácil, e derivar o verbo ingressivo dela e o substantivo abstrato, que é esse substantivo que em português geralmente termina com dade ou com es, ou esa, como beleza, fluidez, escuridão também, dificuldade, essas palavras que indicam o estado de estar naquele adjetivo. Então a gente tem, por exemplo, em russo, a palavra fácil ou leve é lегкий, na verdade. Lегкий, em russo. O comparativo superior é легче, que é mais fácil. E facilidade é легкость. Então você vê que em russo o sufixo que deriva o substantivo abstrato é o sufixo ost. Isso é comum nas línguas europeias. Então também em polonês, leki é fácil, lekkość é facilidade ou leveza. E o verbo facilitar, que é o ingressivo, o verbo ingressivo que é tornar fácil, transformar aquilo em algo fácil. Ou tornar-se fácil. Tem o verbo transitivo, que é facilitar alguma coisa, e o verbo intransitivo, que é tornar-se mais fácil, facilitar a si mesmo. Mas isso é outra coisa, isso é gramática. Facilitar, em russo, é облегчить. Em russo tem dois infinitivos, porque, quem sabe, é uma língua eslava, em russo, como em toda língua eslava, existem dois verbos, sempre um verbo vem com o outro. Associado, o verbo облегчать é imperfectivo, o verbo облегчить é perfectivo. Vocês têm que entrar no âmbito da gramática das línguas eslavas e do aspecto verbal para entender a diferença, não vem ao caso. Então, облегчать vem aí com o prefixo ob, que indica para com, em respeito a alguma coisa, é um sufixo meramente at, que é um formador de verbo, o sufixo de formação de verbo do infinitivo verbal. Então a gente tem o облегчать. Em alemão, como é que fica essa formação? A gente tem o adjetivo leicht, que é leve ou fácil. O substantivo abstrato, facilidade, é Leichtigkeit, de Leichtigkeit, a facilidade. Então a gente vê aí que o sufixo colocado foi keit, mais um proto-sufixo ich, na verdade, porque esse sufixo eit ele não pode vir diretamente com adjetivo, Então ele tem que ter um ich antes dele, isso é uma outra característica da língua alemã, não vou explicar muito aqui.
Então, leicht é fácil, Leichtigkeit é facilidade ou leveza. E como é que é facilitar? Erleichtern, erleichtern. Erleichtern é facilitar. Vem o prefixo er, mais o adjetivo leicht, aqui no que está no comparativo, inclusive, leichter, mais fácil, né? Erleichtern, tornar mais fácil, ficar mais fácil, facilitar alguma coisa. E o oposto, né? Difícil. Difícil em russo é trudny. Trudny, que vem de trud, que é trabalho, esforço, né? Trudny. Dificultar pode ser zatrudniat. Zatrudniat. Em vez de trud, vê o trud no meio, mas o prefixo za, que indica além de alguma coisa, para além, para longe, para mais de, ou atrás também. Mas o sufixo de verbo yat, que é o equivalente ao ar, né? O sufixo do infinitivo verbal. Em alemão a gente tem pesado, que é schwer. Schwer. Né? Ou schwierig. Schwierig também é difícil. Então, schwierig é difícil. Dificuldade é Schwierigkeit. Schwierigkeit. Em russo a gente também tem sложный, que é complicado. Você pode fazer complicar. Como é que é o verbo complicar? Usложнять. Usложнять. Это усложняет мою жизнь. Это усложняет мою жизнь. Isso dificulta a minha vida, isso complica a minha vida. E o abstrato, dificuldade, como é que é? Daí pega o trudem, que é o adjetivo difícil, e coloca o sufixo ost, que a gente já viu lá em ljoki. Ljoki faz ljokost. Trudnen faz trudnost. Trudnost, dificuldade. Mesma coisa em alemão. Schwierig é difícil. Schwierigkeit, dificuldade. E tornar difícil pode ser erschweren, que é tornar pesado. Erschwert, que é, além de schwierig, tem schwer também, que é pesado. Erschweren é complicar, dificultar alguma coisa. Também pode ser komplizieren. Em alemão já komplizieren é uma palavra derivada das línguas latinas, aí não tenho o que explicar. Outro conceito interessante de derivar nas línguas é o conceito de depender, dependência, independência. Observa nas línguas latinas a gente tem, né, depender, que é pender de alguma coisa. Pender é estar pendurado. Se está pendurado numa corda, você depende daquilo, senão você morre, então você cai. Então está pendurado daqui, também do verbo estar pendurado, né, estar pendente de alguma coisa. As outras línguas europeias também derivam esse conceito do mesmo verbo básico. Por exemplo, em russo, o verbo estar pendurado, estar pendendo de alguma coisa, é visiet. Depender de algo, no sentido figurado, é zavisiet. Za é aquele prefixo que a gente acabou de ver agora, que é além de, atrás, né? Ou seja, está pendurado, alguma coisa está pendurada atrás de você, você está dependendo de alguma coisa que está atrás de você. Zavisiet. Zavisiet é depender. Em alemão é a mesma coisa, o verbo hängen é o verbo pender, estar pendurado, es hängt, está pendurado, como o hang do inglês, né, que também é enforcar. Abhängen é depender. Ab indica também de alguma coisa, indica para baixo de, atrás de, derivado de, vindo de. Então, abhängen von é depender de. Então, se você quiser falar, por exemplo, depende do ponto de vista, em russo você fala это зависит от точки зрения. E em alemão você falaria es kommt, em alemão você falaria es hängt vom Standpunkt ab. Es hängt ab. Depende von, es hängt von alguma coisa ab. Es hängt vom Standpunkt ab. Standpunkt é o ponto onde você está. Es hängt vom Standpunkt ab. Então, es hängt von dir ab. Isso depende de você. A mesma coisa em russo, это зависит от тебя. Это зависит от тебя. Isso depende de você. E o adjetivo independente, então você deriva do verbo depender, mas com um prefixo negativo. Porque a gente está falando que é independente, ou seja, que não depende. Então, em alemão, a palavra independente é unabhängig. Un indica negativo, não. Né? Independente. E abhängen, a gente já viu que é depender. E o sufixo ig, esse ich, que é falado ich, é o sufixo formador de adjetivo. Então, unabhängig é aquilo que não depende de algo. Né? Em russo tem um sufixo também, que é o sufixo imi, que é colocado no verbo. Imi é mais ou menos equivalente ao nosso sufixo avel, ivel, né? É um sufixo que forma adjetivos passivos a partir de
certos verbos. Então, nezavisit é depender. Niezavissimi é independente. Daí a gente deriva facilmente a partir desses dois adjetivos em alemão. E em russo a gente deriva o substantivo abstrato independência, que é o estado de estar independente, que é nezavissimость em russo e Unabhängigkeit em alemão. Aí nezavissimui ganha o sufixo ost, que a gente já viu duas vezes. Ost equivale a dade. Então nezavissimui, independente, nezavissimость, independência. Em alemão também. O sufixo keit aparece de novo. Unabhängig, independente. Unabhängigkeit, independência. O conceito de produzir é muito interessante, né? Veja nas línguas latinas, onde vem produzir, né? Produzir para frente. Para frente, em prol de, a favor de, ou para diante, para mais para frente. E duzir, ducere, do latim, né? Tem a ver com conduzir, ou seja, liderar, levar alguma coisa, levar para frente. Provavelmente significa que você tirava do fundo da loja e levava para frente, para você vender. Ou você, primeiramente, numa linha de montagem, numa linha de produção, por exemplo, mesmo antes da indústria, tinha linha de montagem, né? Quando você fazia uma roupa, por exemplo, uma roupa de tecido, você ia, né, levando aquilo para frente naquela cadeia de montagem de alguma coisa, então você produz alguma coisa. Acho que vocês nunca tinham parado para pensar de onde vinha produzir. Né? Nas outras línguas europeias também, a gente tem, por exemplo, em russo, né, praizvadit. Vadit é conduzir. E pro também é para frente. Só que tem esse is aí no meio que também indica proveniência. Né? Prois é tirando de dentro e levando para frente. Proizvadit. Em alemão é um pouco diferente. Né? A gente tem aí um dos verbos produzir em alemão é erzeugen. Zeug é uma ferramenta. Também indica saindo de algum lugar, originário de algum lugar. É tipo você transformar algo em uma ferramenta, produzir. E também tem herstellen. Stellen é colocar. Her também é tirando de algum lugar para outro. Herstellen, tirar daqui, tirando dali e colocando para cá. Tirando de uma forma bruta e colocando de uma forma sofisticada. Talvez seja essa a lógica, né? E produção em russo, então, é производство. Daí a gente tem um substantivo que não é abstrato, não é o dade, é a produção, que é o sufixo de ação, indica a ação verbal. Então a gente tem aí no caso do russo o svo, sufixo stvo, que é um dos sufixos que faz isso em russo, né? Geralmente ania e enia são os mais comuns. Aí a gente tem производство, poderia também sair произвождение. E em alemão a gente tem Erzeugung ou Produktion, que é a palavra de importação latina, né? Produtor é производитель em russo. O sufixo itel é chamado sufixo agentivo, indica o agente que realiza a ação do verbo. Então, производить é produzir, производитель é o produtor. Da mesma maneira, em alemão, esse sufixo é er. Então, Hersteller ou Erzeuger são o produtor. O conceito de culpa e desculpa e acusação também é bastante interessante, né? A gente tem, por exemplo, o verbo desculpar. Obviamente, em português é derivado da palavra culpa, mas um prefixo chamado negativo, ou na verdade inversivo, né? Não é bem o negativo. O negativo é in, né? Como, por exemplo, você depender e independer. Dependente e independente. Esse prefixo in é o prefixo negativo. O prefixo inversivo ele indica o processo inverso. Desfazer de alguma coisa. Então, desculpar. Em russo, culpa é vina. Então, desculpar é izviniat. Is também indica fora, tirar daquilo, né? Tirar, is é para fora, então tirar a culpa, izviniat. Em alemão, culpa é schuld. Então você coloca o prefixo inversivo do alemão que é ent. O prefixo ent do alemão é igualzinho ao nosso prefixo des. Ele indica o desfazer daquele processo. Entschuldigen, então é desculpar, né? Culpar, então é beschuldigen. Beschuldigen indica é chamado prefixo. Eu chamo, pelo menos, esse prefixo de aplicativo. É o prefixo que ele fala que a raiz daquela palavra está sendo aplicada a alguém, está sendo dada para alguém. Então você está dando culpa para alguém. Beschuldigen. Beschuldigen é culpar alguém. E em russo, primeiramente, você usa vinit ou obvinit, que é divina, que é a culpa. Já falei que é vina é culpa. Vinit é culpar alguém. A acusação. O ato de culpar alguém, o ato de indicar a culpa, de dizer que você atribui a culpa de algo a alguém. Em russo é obvinienie. Aí sim a gente vê o sufixo enie. O sufixo enie ou anie é o mais comum, que equivale ao sufixo ação ou ição do português.
Ou seja, são esses nomes, esses substantivos que indicam a ação verbal. A ação de acusar alguém é obwinienie. Em alemão a gente poderia ter Beschuldigung também, Beschuldigung, só que geralmente a gente fala Anklage, já que tem outro verbo que indica acusar alguém, que é anklagen. Klage é uma reclamação, anklagen é uma acusação. Já tem uma derivação um pouco diferente aí, mas é bem lógica também. E o sufixo também, que vai formar a desculpa, a gente já viu que desculpar em russo é извинить, em alemão entschuldigen. Então, o ato de desculpar seria извинение. Né? Извинение é desculpar. E em alemão, em russo, né? Em alemão, a gente tem uma Entschuldigung, que é sufixo ung. Você pega um verbo como entschuldigen, que é desculpar, você transforma num substantivo de ação colocando ung no final. Entschuldigung, die Entschuldigung, que é a desculpa. Esse sufixo sempre é feminino em alemão. Então a gente tem aí uma maneira bastante rica, esse sufixo é talvez o mais comum do alemão, para formar sempre substantivos de ação, que pega um verbo e transforma aquilo num substantivo. Por exemplo, né, em alemão, verzeihen é desculpar, também, do sentido de perdoar. É um verbo que também é parecido com entschuldigen, só que é um pouco mais sério, né? Perdoar é mais pesado aí. Verzeihen. O perdão, então a ação de perdoar é de Verzeihung. De Verzeihung é o perdão. Da mesma maneira, em russo, a gente tem praschat, né? Ou prastit, os dois infinitivos do russo. Todo verbo em russo tem dois infinitivos, né? Que também pode significar desculpar ou perdoar. Daí, o ato de perdoar é prashchenia. Aí a gente vê o sufixo enia mais uma vez, aí, como eu disse, né? Prashchenia é o ato de perdoar alguma coisa. Outro conceito que é bastante usado nas línguas europeias é o conceito de excluir e incluir. Né? Esse tipo de derivação é o que a gente chama de decalque. Decalque é quando você, em vez de importar a palavra, você não importa a palavra, mas você importa a lógica da formação da palavra. A gente já viu vários aqui, praticamente todos os exemplos dados até agora foram decalques um do outro, provavelmente baseados no latim, né? Mas alguns são criações espontâneas das línguas já diferentes, né? O conceito de excluir e incluir é bastante decalcoso mesmo, é bem assim, mecanicamente copiado a lógica, né? O que é incluir e excluir? Vem de cludere. Cludere em latim é você fechar com chave. Cludere. Includere, includere, indica para dentro. É você fechar com chave para dentro, você está colocando dentro, incluindo. E excludere, excluir, vem de você fechar para fora. Você fechou no lugar e deixou aquilo para fora. Excluir. Em russo, em alemão, esse conceito é exatamente a mesma coisa. Você pega a palavra para chave do russo, que é ključ, e transforma no verbo excluir e no verbo incluir. O verbo incluir é vykluchat. V equivale ao in do latim. É entre, dentro, em. Então, vykluchat é fechar com a chave para dentro. Incluir. Em alemão também, schließen é fechar. Ein, o prefixo ein indica para dentro. Einschließen é incluir. E se você quiser excluir, você pega o mesmo verbo schließen e coloca o prefixo aus, que é para fora. Ausschließen é excluir. E em russo também, você pega o prefixo v, que indica para fora, e coloca vykluchat. Vykluchat é excluir. Mesma coisa. Daí se você quiser criar o substantivo, a exclusão é uma vykluchenia. Vykluchenia, em russo, né? Em alemão, aí no caso, esse substantivo é feito através do mecanismo de mutação vocálica sem sufixo. Então, em vez de a gente ter por exemplo, exclusão ser Ausschließung, não existe Ausschließung. A gente fala der Ausschluss. Ausschluss. Aí você vê que o Schliess vira Schluss e não tem sufixo nenhum. É bastante comum o alemão também usar esse tipo de derivação regressiva, né? Tirando o sufixo verbal e deixando a raiz pura ali. Nesse caso, esses substantivos regressivos, eles são sempre masculinos. Então, é der Ausschluss. O conceito de comparar também é legal, né? Comparar. Você já pararam para pensar de onde vem a palavra comparar? É você pegar uma coisa que tem duas coisas e fazer um par, colocando um com o outro. Comparar. Com o par. Você coloca com o par. Você pega uma coisa que tem um par, faz um par e compara. É daí que vem comparar. O latim. O latim também é bem lógico, né? Tem muita lógica interessante. Vou fazer mais vídeos aqui sobre como as palavras latinas são fabricadas aqui também. Nas outras línguas europeias também a gente tem uma coisa similar. Por exemplo, em russo, né? Ravny é igual. Zravnivat, ou zravnit. Zravnit, então é comparar.
você igualizar as coisas. Bem? Esse prefixo s, esse szinho aí, ele é com igualizar, com zravnit. E comparação é zravnienie. Incomparável é niezravnienie. Em alemão também a gente tem gleich, que é igual, então vergleichen é comparar. Vergleichen é comparar. A comparação em alemão essa é uma derivação regressiva, então a gente tem der Vergleich, não de Vergleichung, você tem der Vergleich. E incomparável fica unvergleichlich. Unvergleichlich, porque Vergleichen é comparar, é não, é o prefixo negativo, e lich, nesse caso, é um dos sufixos que além de... A gente viu ig, né, depois, a gente viu ig no começo do vídeo, mas também lich é muito comum, né, que vale ao li do inglês, né, que a gente é em friendly. Unvergleichlich é incomparável. Um outro conceito muito interessante é o conceito de desenvolver. Presta atenção na palavra desenvolver. Des, que é o prefixo reversivo, mais envolver, que é enrolar, você, né, envolver algo, você voltas em alguma coisa, volver, voltar, dar voltas em. Você desenvolve. Desenvolver é desenrolar. É interessante esse conceito, porque no alemão eles usam, por exemplo, a mesma noção. Wickel é um rolo, uma coisa enrolada, embobinada. Desenvolver é entwickeln. O prefixo ent, que a gente acabou de ver alguns verbos aí, que é o prefixo inversivo. Entwickeln é desenvolver. E o substantivo desenvolvimento pega aquele sufixo feminino ung e coloca Entwicklung. Die Entwicklung é o desenvolvimento. No caso alemão, a palavra é feminina. E em russo também, a gente pega o verbo vit, que é o verbo enrolar, bobinar, vit, e pega o sufixo reversivo do russo, que a gente ainda não viu, que é o prefixo raz. O prefixo raz é um inversivo, também pode significar uma expansão. Pode ser inversão ou pode ser expansão. Então a gente tem razvit. Razvit é desenvolver. Literalmente é desenrolar alguma coisa. E o substantivo desenvolvimento é razvitie. Aí no caso ele usou um outro sufixo que é bem importado do búlgaro antigo, né, língua eslava eclesiástica, que é o sufixo ie, também forma substantivos a partir de verbo. Razvit é o verbo desenvolver, razvitie é o substantivo o desenvolvimento. Um outro conceito que eu acho interessante é o de erradicar. Vê a palavra em português. Erradicar, eradicare, no latim é radice, vem de radice, no latim que é radix, raiz. Erradicar é tirar a raiz, arrancar pela raiz. Ex, é o prefixo ex, na verdade, no latim ex radicare. O prefixo ex, quando encontra uma palavra que começa com consoante, perde o x, o x do latim perde, vira só, em vez de ex radicare, a gente tem erradicare. Em russo, a palavra raiz é korien. Então, como é que é erradicar em russo? Korien. Iskorieniat. Iskorieniat. Ou iskorienit, os dois infinitivos. Iskorienat e iskorienit. O prefixo is, que indica para fora, movimento para fora, saída. Iskorieniat. Iskorieniat é o verbo erradicar. Pravitelstva iskorieniayet biednost. O governo está erradicando a pobreza. Uskarieniat. Que vem de korien, mas aí. Em alemão também. Embora a palavra em alemão já tem um pouco de irregularidade com a palavra para raiz em alemão, no alemão moderno é Wurzel. Mas tinha uma palavra antiga que era rota, que é cognato do root do inglês, e também do root em sueco, que é a raiz dessas palavras. Daí, então, essa palavra antiga para raiz, rota, vem a origem do verbo erradicar em alemão, que é ausrotten. Esse prefixo aus equivale ao ex do latim, para fora, ou is do russo, e rotten, que é a raiz. Ausrotten é erradicar. E a erradicação, inclusive, o verbo, o substantivo de ação, erradicação é die Ausrottung. Die Ausrottung é a erradicação, assim como em russo seria iskorienienie. Iskorienienie é uma erradicação. Alguns conceitos relativos às emoções e atitudes e posturas humanas, né, no relacionamento interpessoal, social, são interessantíssimas nas línguas do mundo. Né? Eu não vou nem começar a abordar esse assunto muito aqui, porque se eu começar não acaba mais, o vídeo vai ficar com 6 horas de comprimento. Um dos conceitos mais interessantes que eu conheço é arrogância, né? Arrogância, bom, em latim, arrogância vem de ad rogare. Rogare significa pedir, pedir para alguém. Está pedindo muito. O conceito de arrogância é,
Entre outras palavras, vysokamierie. Vysokamierie vem de vysoki, que é alto, e mera, que é medida. Alta medida. O alto de você estar se medindo alto demais. O conceito de ambição em russo é derivado de chest, que é honra, e Ljubost, ljubit, que é amar, chestolюбие. Chestolюбие é nada mais do que uma ambição, é um amor, né, uma ânsia muito forte pela honra. Você quer muito conquistar honras, as glórias do mundo, né? Você tem ambição. Em alemão, o conceito de arrogância, tem a palavra arrogantes também, die Arroganz, derivado do latim, mas também tem o conceito de der Hochmut. Mut significa uma coragem, uma disposição a fazer alguma coisa, é cognato de mood em inglês. Mood é o humor, vontade, estar afim de alguma coisa, to be in the mood. Em alemão, Mut é mais coragem. Hochmut é uma alta coragem, uma arrogância. O sentido de ambição vem de Geiz, que é uma busca, uma ânsia por alguma coisa, também. E o conceito de honra no começo. Ehrgeiz, que nem o russo. Chestolюбие, o amor, a ânsia pela honra. Em alemão também Ehrgeiz, a ânsia pela honra, né? Em latim é interessante essa palavra, porque ambição significa você andar para ambos os lados, ambição. Porque, segundo o dicionário etimológico, ambição vem de você ambular para todos os lados pedindo votos, pedindo favores para todo mundo. Aparentemente vem daí, não sei se é uma aplicação séria, mas o conceito de hipocrisia é interessante. A palavra hipocrisia, né, o conceito de hipocrisia vem do grego hipócrisis, que na verdade é derivado de hipokrinomai, que é o verbo hipo, é o prefixo hipo, que indica embaixo, mais o prefixo krino, que é decidir, separar, julgar, fazer um crivo, né, fazer uma... A derivação é bastante difícil no derivar exatamente por que os gregos escolheram fazer que decidir por baixo significa ser hipocrisia, né? Mas a gente não está falando aqui do grego antigo, a gente vai falar mais das línguas europeias modernas. Em russo, o conceito de hipocrisia é лицемерие. Лицемерие, ou seja, лице, que vem de лицо, que é rosto, e мерия, que vem de mera, que é medida. Você está medindo o seu rosto. Você está meio fazendo uma cara de pau, лицемерие, medindo o rosto, né? Você está sendo hipócrita e não está transpassando exatamente o que você quer, o que você está sentindo, né? O alemão também não tem muita explicação. A palavra para hipocrisia é Heuchelei. Heuchelei vem de Heuchler, que é um hipócrita. Heuchlerisch é o adjetivo hipócrita, né? Algo hipócrita, né? O conceito de complacente. Complacente é alguém que já está satisfeito com aquilo mesmo. Então, em russo, complacente é samodavolny. Davolny é satisfeito, e sama é consigo mesmo. Samodavolny, mesma coisa em alemão. Complacente é selbstgefällig. Gefallen é agradar, um favor, fazer um favor. Selbst é para si mesmo, selbstgefällig. O selbstzufrieden também. Selbstzufrieden é satisfeito consigo mesmo. Outro conceito interessante que as línguas europeias têm, também no latim, já desde o grego vem, né, o conceito de sofrer. Muito simples, né? O conceito de sofrer em português parece um verbo básico, né? Sofrer, não parece ter prefixos nem sufixos, mas originalmente vem de subferre. Subferro, que veio sofferro, veio soffero, sofro, sofrire, sofrere, vem toda dessa subferre. Subferre é levar para baixo, levar por baixo. Você fazer algo passar por baixo de outra coisa. Ou seja, você fazer algo atravessar uma situação, fazer algo sofrer, fazer algo passar por uma situação tal. Isso é sofrer. Em grego, a palavra sofrer também é hipofero, é levar por baixo. Hipo por baixo, fero, levar. Já nesse caso aí, o russo e o alemão tem palavras básicas para isso. Leiden é sofrer em alemão, e em russo sofrer é terpiet ou stradat. Terpiet é mais sofrer umas circunstâncias, stradat é mais realmente sofrer dor, uma coisa mais pesada. Bom, espero que esse vídeo sirva bastante para quem está aprendendo aqui com o meu projeto de mentoria, né? Para quem está também dentro do meu projeto, no meu programa de mentoria. Se você não está no meu programa de mentoria, entre em contato comigo pelo e-mail aqui embaixo, para a gente começar a aprender alemão, o sueco. Essas palavras de sueco são muito interessantes, aliás, tem outros conceitos, né? O alemão, o sueco, o russo, o polonês, o inglês, o italiano.
entre em contato comigo, você ganha uma semana grátis da minha mentoria online pelo Telegram. É uma mentoria que não tem hora marcada, eu vou passando para você o conteúdo de maneira livre, espontânea. À medida que você trabalha com conteúdo tal, eu vou passando mais conteúdo e você trabalha aquilo na hora que você quiser. Toda a língua inclui inglês, então se você quiser fazer alemão e inglês, russo e inglês, sueco e inglês, ou até mesmo sueco e alemão, 2 línguas, tudo bem. Dá para encaixar 2 línguas num programa só. E também vou explicando na minha mentoria como funciona a derivação de palavras, como funciona esse mundo de prefixos, de sufixos e uma série de outras coisas. Se vocês tiverem alguma palavra que vocês querem entender, coloca aqui nos comentários. Alguma dúvida, por que a palavra tal vem daí, por que essa palavra tem esse prefixo, sufixo, como é que faz, né? Qual é a lógica por trás da formação de palavras nas línguas do mundo. Pergunte aí embaixo que eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso, é super interessante essa temática, né? E a gente se vê então no próximo vídeo.